E aí, pessoal, tudo bem? De antemão, eu agradeço a sua companhia para mais esse nosso encontro, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo de listinha, né? Os meus 6 livros preferidos da vida, né? Vários canais aí de resenha literária tem vídeo de listinha, né? Aqui eu acho que só tem um, né? Os 10 melhores quadrinhos de todos os tempos, deve ter sido meu primeiro vídeo. Então a gente vai fazer esse vídeo hoje, mas antes eu queria explicar algumas coisas rapidamente, né? Só dar uma contextualizada, né? Esse vídeo é um dos livros que mais me emocionaram, não só nessa os 6 que eu acho os melhores de todos os tempos, mas os 6 que mais me emocionaram, que mais me marcaram, né? Um vídeo então muito pessoal, né? Outra coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: eu adoro ler, né? Fiz várias resenhas de livros de história aqui no canal, mas esses 6 não incluem nenhum livro de história, né? Os livros de história são à parte, eu acredito que seja uma categoria à parte, que a gente está falando só mesmo de literatura ou alguma coisa que eu considero literatura, né? Na realidade, a ideia inicial era fazer um vídeo sobre os 5 livros preferidos da vida, só que eu vi que eu não conseguiria escolher sim, tinha que ser pelo menos 6, né? Desses 6, a gente vai ter aí, coincidentemente, 4 livros que estão no cânone da literatura universal, super clássicos, super tradicionais. Um livro sobre uma cobertura jornalística sobre um fato real, e um livro de ficção científica, né? Também um grande clássico da ficção científica. Então, sem mais delongas, vamos lá começar. É, Vamos começar logo pelo meu livro preferido de todos os tempos, e o mais óbvio, né? Quem acompanha o canal sabe que o meu livro preferido não é nem um livro exótico, é Guerra e Paz, né? Do Tolstói, né? Então, para mim, a coisa mais maravilhosa que existe é quando um grande escritor encontra um tema épico, né? Então, aqui o Tolstói, o maior nome da era de ouro da literatura russa, do século XIX, ele faz um romance sobre a invasão da Rússia por Napoleão em 1812, né? Lembrando que todos os livros que eu vou citar aqui, eu vou falar rapidamente deles, mas tem resenha completa no canal. Todos os livros que eu vou falar aqui tem resenha completa no canal. Então, se você quiser mais informações sobre cada livro desse, depois de eu falar rapidamente, você pode procurar o vídeo específico de cada livro, né? Tem várias playlists no canal aqui. Então, eu vou falar só rapidamente para o vídeo não se estender demais, né? Então, aqui, no Guerra e Paz, o Tolstói descreve, é um romance situado, ambientado na Rússia de 1812, durante a invasão do Napoleão. Então, através de 3 famílias russas e mais uma série de personagens soltos, o Tolstói nos dá um retrato da vida privada russa, né, antes da invasão do Napoleão, e depois como essas famílias reagiram diante desses fatos históricos dramáticos, né? Assim, como o povo reagiu. E durante a narrativa, o Tolstói enaltece demais o povo russo, a forma como o povo russo se portou durante dessa invasão, né? E, e um dos personagens soltos, o Pedro Bezukov, ou Pierre Bezukov, dependendo da tradução que você esteja lendo, ele é um indivíduo numa jornada de desenvolvimento pessoal. E é como se fosse o Tolstói na trama, né? Ele reflete os pensamentos do Tolstói, como se fosse o Tolstói ali, acompanhando todos esses eventos históricos e dando as suas impressões. Então aqui eu tenho essa edição maravilhosa aqui da Companhia das Letras, tradução do Rubens Figueiredo, presente um grande amigo meu, que infelizmente não se encontra mais entre nós. Tenho muita saudade dele. E uma edição maravilhosa, adoro essa coleção na Companhia das Letras do Tolstói, com o nome Tolstói na lombada. Então é um livro que você não pode deixar de ler. Aí se você me disser, mas eu tô começando a vida, eu tô estudando, não posso comprar essa edição agora. Cara, não faz a menor diferença. Primeira vez que eu li o Guerra e Paz foi aqui, nesses livrinhos da LPM Pocket, que o pessoal critica porque não foi traduzido do russo, foi traduzido do francês, mas eu não vi nenhuma perda de qualidade, eu li os dois, não vi nenhuma perda de qualidade. A primeira vez que eu li há muito tempo atrás foi aqui, né? Esses livrinhos são extremamente acessíveis, você pode comprar um de cada vez, ler um, depois comprar o outro. Durante 4 meses você vai comprando um por mês e vai lendo. Se bem que esses livrinhos aqui já foram mais acessíveis, né? Eu compro esses livros há mais de 20 anos e era muito barato, eu comprava com o dinheiro que eu tinha no bolso.
E agora o livro desse está custando 40 pau, então, LPM, vamos ver se a gente torna esses livros acessíveis de novo, senão eu vou parar de fazer propaganda de graça, viu, compadre? Então a propaganda que eu faço desses livros aqui é porque eles são acessíveis, mas vocês estão encarecendo o livro. Então, vamos ver se a gente deixa esses livros baratos de novo, senão eu vou parar de fazer propaganda de graça da coleção LPM Pocket. Dito isso, eu amo essa coleção, né? Porra, adoro. Eu tenho um verdadeiro fetiche para esses livrinhos. Olha o Napoleão na Neve aqui. Então é isso aí. Não deixe ler o Guerra e Paz, não tem desculpa. Se você não conseguir comprar uma edição mais cara, você compra uma edição de bolso boa, que eu garanto a qualidade. É realmente muito bom. Essa aqui nem se fala, né? Isso é isso é para decoração da sua biblioteca. Essas lombadas do Tolstói são simplesmente maravilhosas. São as minhas edições preferidas. E agora eu botei eles empilhados aqui. Eu acho que vamos alternar entre um clássico e um livro mais contemporâneo, né? Então, dos 6, outro livro preferido meu da vida na natureza selvagem, né? Into the Wild, do escritor Jon Krakauer, um livro que é um ícone pop, né? Virou filme. Então, esse livro aqui, quando eu vi, eu comprei assim que saiu no Brasil. Ele foi lançado nos Estados Unidos em 96. Eu comprei em 98, ó, tá aqui, ó. Essa mesma edição, comprada em 98, tá vendo? E assim que saiu no Brasil, eu li. Quando eu vi na prateleira da livraria, eu lembro como sou o senhor, eu não sabia nem do que se tratava. Eu comprei porque eu sou louco por esse escritor. Eu já lia esse cara aqui antes dele escrever esse livro. Porque ele escrevia sobre alpinismo. Tá aqui, esses livros aqui estão comigo há uns 30 anos já. No Ar Rarefeito, Sobre Homens e Montanhas, é do Jon Krakauer. E esse livro aqui, ele fugiu meio que desse tema e acabou sendo o seu livro mais célebre, né? E de que se trata esse livro? Rapaz, esse livro deve ser o livro mais mal interpretado da história editorial. O livro e o personagem, o protagonista, eles tanto são criticados pelos motivos errados, tem uma legião de críticos pelos motivos errados, como também são idolatrados pelos motivos errados, né? O livro e o protagonista. Então a interpretação básica desse livro é o seguinte: um rapaz jovem rompe completamente com a família e com a sociedade e vai viver errante, vivendo de subemprego e mendicância ao longo dos Estados Unidos todinho, vivendo as aventuras que dá para viver, até se isolar na floresta do Alasca e lá cometer um erro de sobrevivência lá, acabou se intoxicando com uma planta lá que ele achou que era comestível e morreu, né? E esse rapaz era de uma família proeminente da Costa Leste e o escritor Jon Krakauer fez uma cobertura jornalística investigativa de toda a trajetória do rapaz, né? E por que o livro foi mal interpretado? Então, assim, os críticos criticam muito o protagonista porque, pô, rompeu com a família, cortou os laços, não deu notícia, sumiu. E os idólatras idolatram o Chris McCandless, o personagem principal, porque o cara rompeu com todos os valores sociais para viver em prol da liberdade, uma vida livre, uma vida, sabe, essas coisas meio hippies, né? Na realidade não foi nada disso que aconteceu, que o rapaz sofria abuso psicológico muito severo por parte dos pais e a viagem dele, ele era sim sequelado, né? Era meio que sequelado, e a viagem dele é para ser vista mais como uma fuga, né? E nada disso está explícito aqui no livro, né? Mas por quê? Porque uma das depoentes do livro, a sua irmã Karine McCandless, fez um acordo com o escritor Jon Krakauer, na qual ela achava que a família, ela também sofria abuso por parte dos pais, ela achava que após a morte do irmão, a família ia se sensibilizar e melhorar, então ela fez um acordo com o escritor que ele não expusesse a família no livro, né? Então ele expôs isso de uma forma muito sutil e muito poética. Então, assim, algumas pessoas mataram a charada, outras não. Eu matei a charada na hora, quando eu li naquela época, já me emocionei profundamente com esse livro aqui. Mas a grande maioria das pessoas se equivocaram em relação ao livro. E até que em 2014, né, 16 anos depois de eu ter lido o livro, a irmã dele, Karine McCandless, já rompida com os pais, né, ela escreveu o livro The Wild Truth, que ela expõe todos os motivos, todos os abusos domésticos que eles sofreram por parte dos pais, ela e o irmão, que no qual fizeram o irmão fazer essa peregrinação louca aí, né? E ela disse que fez isso porque ficou muito incomodada com as interpretações errôneas, né, desprovidas de base factual, da qual o irmão era vítima, né?
E ela achava que se fosse para ele ser criticado ou idolatrado, deveria ser pelos motivos corretos. E o prefácio do livro que ela escreveu, The Wild Truth, é do Jon Krakauer, do escritor aqui, né? Na minha opinião pessoal, o fato do escritor ter exposto essas coisas de uma forma muito sutil, muito subtendida as coisas, e de uma forma muito poética, só contribuiu para o valor do livro como literatura. O livro ficou muito mais emocionante, muito mais poético, e eu me emocionei profundamente. Tem essa edição comigo até hoje, essa edição está comigo há, sei lá, quase 30 anos. Acho que foi a primeira edição que chegou no Brasil, Companhia das Letras, né? E é um livro fantástico, o livro virou filme, virou a trilha sonora do filme, tudo que foi feito a partir desse livro aqui virou cult, né? A trilha sonora do filme, na minha opinião, o melhor trabalho do Ed Vedder, do Pearl Jam, né? E assim, se você quiser mais informações sobre esse livro aqui, procura a resenha aí, né? Da Natureza Selvagem, né? Into the Wild, aqui no nosso canal, que tem mais informações sobre esse livro aqui. Um dos 6 livros preferidos da vida, né? Um dos livros mais mal interpretados de todos os tempos. Que mais? Vamos voltar para um clássico agora. De novo, Tolstói, Ana Karenina, né? Mais um exemplar dessa coleção maravilhosa da Companhia das Letras, minha edição preferida. Eu tinha um desse, dei de presente para uma pessoa querida e comprei outro, né? Porque eu não quero ficar sem essa coleção aqui, é maravilhosa, né? E esse livro é uma obra-prima do Tolstói. Por muitos é considerado o livro mais célebre dele, a obra-prima dele máxima. Por mim não, eu gosto mais do Guerra e Paz porque eu tendo porque como eu gosto muito de história, eu tendo a gostar de temas épicos, né? Mexem muito mais comigo, assim, a invasão da Rússia por Napoleão e tal. Mas esse aqui é sem dúvida fantástico, né? Uma grande dama de São Petersburgo, quando vai a Moscou para resolver um problema conjugal do irmão, acaba se apaixonando por um rapaz, ela era casada, se envolve com esse rapaz, e aqui o Tolstói explicita, né, todas as consequências desse envolvimento, que na Rússia, o país conservador, né, no século XIX, naquela sociedade, as consequências não foram poucas, né, mas sempre enaltecendo muito o ser humano. Tem passagens desse livro emocionantes, célebres, né? Ele sempre humaniza muito os personagens, né? O rapaz que ela se envolveu, o marido traído e ela. E ao mesmo tempo tem uma trama paralela, né? São 2 tramas em paralelo. A outra trama é um rapaz chamado Liev, que é um personagem, mais um personagem autobiográfico do Tolstói, da qual ele expõe seus pensamentos sociais e políticos. E as tramas mal se cruzam, não? Então os arcos aqui são muito bem amarrados, ele não deixa nenhuma ponta solta. Isso aqui é uma obra-prima de narrativa, além de ser um livro extremamente emocionante, né? Eu fiquei muito emocionado com esse livro. E não vou dar muito spoiler, mas a partir do momento que ela se firma com o rapaz, né? Que ela deixa o marido e fica com o rapaz, ela vai passando por um processo de perda da saúde mental, né? Devido às pressões sociais a que ela foi submetida, né? Então as pressões sociais foram muito grandes, ela vai perdendo a saúde mental dela, né? E caminhando para um desfecho trágico. Isso aqui é um daqueles livros que, meu irmão, você não pode passar pela vida sem ler um livro desse, pelo amor de Deus. Então, é o meu terceiro livro, né? É, aqui não tem nenhuma ordem. O meu livro preferido é o Guerra e Paz, mas os outros todos estão no mesmo patamar. E o Guerra e Paz é preferido não como livro só, mas pelo tema, pelo fato de ser uma coisa épica e mais por aí. Mas assim, bate-papo aqui é bem informal, nosso canal é informal, mas esse vídeo é mais informal ainda. Então não tem nenhuma hierarquia entre esses livros aqui. Eu estou pegando o que está mais perto, alternando entre o mais moderno e mais antigo. Então, quem mais? Vamos ver. Talvez o maior clássico da literatura americana, Moby Dick. Outro livro muito mal interpretado. Pelo amor de Deus, esse livro também é muito mal interpretado. É só o que tem resenhas equivocadas sobre esse livro aqui. Um livro fantástico, né? Esse livro é uma ficção baseada em fatos reais, o afundamento do navio Essex por uma baleia cachalote. E esse livro descreve fatos tão fantásticos, mas tão fantásticos, que ele é comumente interpretado como se fosse uma alegoria, como se fosse um livro simbólico, falando de coisas simbólicas, né? Eu já ouvi cada absurdo sobre esse livro aqui, mas é um livro que não tem nada de simbólico, tudo aqui é muito real, né? Porque os fatos são tão fantásticos em si, que é difícil até de acreditar.
Até o fato da baleia ser branca, deram várias interpretações, mas o fato é que foi baseado numa baleia branca. Na verdade, esse livro foi baseado em dois fatos reais, né? O afundamento da baleia, do navio Axis para uma baleia cachalote, escrito nesse livro aqui, Do Coração do Mar, The Heart of the Sea, tradição americana. Ambos têm resenha no canal, viu? E se quiser mais informação, procura a resenha dos dois livros. Só que aqui, a baleia que afundou o Axis, em nenhum momento ele diz que a baleia é branca, mas existia uma baleia branca na costa do Chile, chamada Mocha Dick, que eu não sei, acho que ela não chegou a afundar nenhum navio, mas ela matou muita gente nos botes. Era uma baleia assim que matou muita gente, uma baleia muito difícil. Então ele misturou esses fatos aqui e colocou uma baleia branca nesses fatos aqui, inspirado na Mocha Dick, outra baleia. Então esse livro foi completamente inspirado em fatos reais, mas foi inspirado em duas baleias. Inclusive a Mocha Dick, ela é célebre lá no Chile, tem lugar lá que você vai nas costas da costa do Chile que tem souvenirs sobre ela para vender, e tem inclusive tem histórias em quadrinho, tem literatura sobre a Mocha Dick, é só você procurar aí que você encontra, né? Ela acabou batizando. Esse livro foi um grande fracasso no lançamento, porque quando ele foi lançado, a indústria baleira em Nantucket, ela estava a pleno vapor ainda, então tinha muita literatura a respeito daquilo ali, e aquilo ali fazia parte do cotidiano das pessoas. Mas logo depois do afundamento do navio Axis, 20 anos depois, Nantucket já entrou em decadência. Então, no começo do século XX, aquela era de ouro de Nantucket já tinha passado. E quando as pessoas procuraram em retrospectiva o que estava melhor documentado naquela época, o que estava melhor documentado era o livro do Herman Melville, né? Que era esse aqui. Porque aqui você tem uma verdadeira enciclopédia sobre a indústria baleeira de Nantucket, que era incrível, né? Sobre a ligação espiritual que os habitantes de Nantucket tinham com o animal, com a baleia. E fora a narrativa, né? A rotina do navio. Então, o documento mais perfeito daquela época é esse livro aqui, que é uma ficção, mas baseada completamente em fatos reais, sem simbologia nenhuma, ao contrário do que se diz por aí. Eu tenho uma resenha desse livro no canal, um vídeo meio antigo, meio tosco aí. Esse canal é cheio de vídeo tosco, né? Ainda continua tosco, mas tá melhorando um pouco. Mas se você quiser mais informações, tem a resenha desse aqui e desse aqui também. Eu aconselho a leitura desse livro junto com esse, né? Sem nenhuma ordem específica, mas o aproveitamento desse livro é muito melhor junto com esse aqui. Herman Melville, talvez esse aqui, na minha opinião, é o maior livro da literatura norte-americana. E aí, que mais? Vamos lá. Vamos para o mais contemporâneo. Duna, edição super antiga da Nova Fronteira. Eu li esse livro com 13 anos de idade a primeira vez. Olha aqui, ó. 1986, eu tinha 13 anos. E depois reli, mais de 20 anos depois, e sem dúvida é um dos livros que mais me causaram impacto. É um dos livros que me impressionaram assim demais, cara. Eu li os 4 livros do Frank Herbert, escreveu 6 livros, dos 6 eu li 4, pretendo ler os últimos 2, né? E tem uma resenha completa desse livro aqui no canal, se você quiser mais informação. É uma ficção científica épica, né? Muita gente ouviu falar a respeito porque foi revisitada pelo cinema agora, né? Tem uma série nova de filmes aí que mudou algumas coisas, né, para se adequar às agendas políticas, mas de qualquer forma eles criam visualmente esse universo de uma forma fantástica, né? Então é uma história de ficção científica, uma disputa de poder por um planeta que tinha uma commodity muito cobiçada, produzida por grandes animais, e meio que um sistema feudal onde algumas famílias disputam poder, né? Sempre o imperador em cima, jogando, é, usando todos como marionetes, né? Jogando um contra o outro. E nisso aqui, um rapaz acaba passando por uma jornada de desenvolvimento pessoal muito grande e ascendendo como líder, né? Então ele aparece como herói aqui, mas curiosamente, se você pegar a série toda em perspectiva, a série na realidade é um alerta contra líderes carismáticos. Esse rapaz depois se torna um perigo nos outros livros que vêm, né? Ele se torna um líder extremamente carismático, e o Frank Herbert alerta contra a ascensão desses líderes muito carismáticos, muito amados, né? Através do Poe. Então a gente, nesse livro aqui, a gente pensa que o Poe é herói, quando a gente lê tudo, a gente vê que não é bem assim, né? Então é um livro fantástico. Uma coisa que eu detectei nesse livro aqui, que você só vai ver nesse canal, porque eu não achei em lugar nenhum. Procurei, pesquisei, não achei em lugar nenhum. Eu vi um paralelo muito grande desse livro
Eu falei isso na resenha. Com Moby Dick. Entendeu? Muita coisa. Eu tenho certeza que o Frank Herbert bebeu nessa fonte aqui. Por quê? Porque aqui os Fremen, os habitantes do planeta Duna, eles têm uma ligação com os animais gigantescos do planeta que produzem uma commodity, a commodity mais cara do universo, uma ligação quase espiritual, que é exatamente o que o Herman Melville descreve aqui, que os habitantes de Nantucket tinham com a baleia, né? Então, do mesmo jeito que os vermes de areia produziam aqui o spice, melange, o tempero, né? A especiaria, em português, a baleia também produzia o espermacete, né? Que é uma substância, foi batizada com esse nome porque era parecida com o líquido seminal humano, né? A baleia cachalote tinha essa substância que era a maior commodity na época, né? A Nantucket era a ponta de lança da indústria americana no século XIX, e a baleia produzia espermacete, as pessoas caçavam a baleia principalmente pelo espermacete, e os habitantes de Nantucket tinham uma ligação quase espiritual com a baleia, exatamente o que o Frank Herbert descreve aqui. Eu acho sim que ele bebeu nessa fonte. Quer mais um padrão que eu identifiquei? A iniciação do jovem marinheiro, caçador de baleias de Nantucket, é o que ele chamava de trenó de Nantucket. Ele, ao arpoar a baleia, na caça-baleia, a baleia saía puxando o trenó e o jovem marinheiro ia lá no trenó junto com o resto da tripulação, até a baleia cansar, né? Com a trilha de sangue atrás e os tubarões, né? Quando um jovem marinheiro passar pela primeira vez por essa, imagina a emoção de passar por um negócio desse, meu Deus do céu. Então era chamado trenó de Nantucket. O cara, para ser marinheiro mesmo, baleiro, tinha que passar por isso a primeira vez. E aqui, o jovem guerreiro Frame, a iniciação dele era uma coisa mais ou menos parecida, né? Que era cavalgar um verme de areia. Ele botava os ganchos no verme de areia e ia também cavalgando o verme de areia. Isso aqui aparece, tá muito bem descrito no filme, né, Duna, nesses novos e no antigo também. O filme antigo é muito bacana também. Então, assim, é um livro fantástico. Ele bebeu muito dessa fonte aqui, na minha opinião, mas o livro não se resume a isso. Tem muito mais elementos muito legais. E não acho que porque você assistiu o filme, você não precisa ler o livro. Isso aqui é muito superior ao filme, mesmo aos novos. E os outros livros do Frank Herbert também estão ao nível desse aqui. Inclusive, a mensagem política mais profunda vem a partir de Messias de Duna, que é o segundo, né? Falta ler só os dois últimos do Frank Herbert, eu pretendo ler. Eu acho que já eu vou resenhar no canal Messias de Duna. Vou até ler de novo para resenhar, porque eu acho que merece uma resenha, que eu me lembro que era... embora esse aqui fosse mais fantástico, o segundo é mais profundo a nível político, sociopolítico, né? Que é a mensagem que o Frank Herbert realmente quis deixar. Então, já fomos aqui. Ana Karenina, Guerra e Paz, Natureza Selvagem, Duna, Moby Dick, falta um. Vocês têm um palpite qual seria o último livro dos 6? Hein? Eu tentei fazer uma lista de 5, não consegui, porque tinha 6 que eu não conseguia tirar. Vou dar uma dica, é um clássico da literatura, está no cânone da literatura universal, um livro que ninguém pode deixar de ler, um dos romances mais fantásticos já escritos em todos os tempos, Le Rouge et le Noir, o Vermelho e o Negro, de Stendhal, né? Assim como todos os outros, tem resenha no canal. Então estou aqui na minha mão com a edição fantástica da extinta editora Kozak Naif, né? Mas eu tenho várias edições desse romance aqui, eu tenho... Será que eu acho fácil? Eu tenho uma da coleção LPM Poucas, que está em algum lugar aqui. Não sei se eu vou achar agora. Vou não, cara. Vou. Aqui, ó. Le Rouge et le Noir, o Vermelho e o Negro. LPM Poucas. Essa edição fantástica da Kozak Naif. E tem mais uma edição que eu comprei há pouco tempo num sebo, cara. Eu sempre quis ter essa edição dessa coleção da Abril, porque ela tem uma capa vermelha com detalhe dourado. Eu acho lindo esse romance nessa capa aqui. Esse aqui eu não li nessa edição, mas comprei, não resisti. Não sei porque eu fui tirar isso aqui do canto, agora fica aí. Então, esse livro aqui, acabei tendo uma cãibra aqui na costela. Ai! Pronto, passou. Então, isso aqui é um dos maiores romances de todos os tempos e também um romance muito mal interpretado, na minha opinião, né?
Então esse rapaz, se você analisar ele em seu tempo, o personagem principal, o Julien Sorel, ele era um rapaz que tinha um senso de honra muito forte, né? Ele é tratado por vários resenhistas como se fosse um pilantra. Eu não concordo com essa visão. Eu fiz uma resenha sem dar spoiler aí desse livro, mas eu pretendo fazer outra resenha com spoiler em defesa do Julien Sorel, né? Que eu acho que ele era assim um personagem com um senso de honra muito forte para o seu tempo, né? Um homem tem que ser analisado no seu contexto, nas suas circunstâncias, no seu tempo. Então, assim, esse romance veio justamente no início da Era das Grandes Revoluções, onde o mundo estava cansado de sociedades engessadas, né, cansado das monarquias, dos regimes absolutistas. Então esse livro trata principalmente do anseio de ascensão social. Aqui ele mostra um rapaz muito inteligente, muito capaz e muito bonito, numa família extremamente humilde. E na França, do começo do século XIX, a única forma de ascensão social que esse rapaz tinha era a partir do clero, né? Então ele entra num seminário, e essa ascensão a partir do clero tem uma simbologia muito forte. Então, os homens das classes mais baixas, eles só poderiam ascender às classes mais altas se fosse castrado. Ou seja, eles jamais poderiam concorrer com as melhores mulheres se tivesse nascido pobre, né? Porque ele só tinha como ascender socialmente através do seminário, né? Então ele entrou no seminário para se educar, acabou entrando nas casas das grandes famílias, né, da aristocracia francesa como preceptor de crianças, e lá ele entrou em contato com as grandes damas da sociedade francesa, né? E ele foi desenvolvendo ardis de sedução para seduzi-las, né? E foi muito bem sucedido, não vou dar spoiler, foi muito bem sucedido, mas eu vou explicar melhor no livro em defesa dele, né? Acho que as mulheres, principalmente as resenhas das mulheres, antipatizam muito com o rapaz, mas eu acho que ele foi real, ele não foi fake, ele realmente se apaixonou pelas mulheres, eu acho que não tem problema nenhum. O cara queria uma coisa e bolar uma estratégia para conseguir, né? Eu acho que o que gerou antipatia nele foram as estratégias que ele bolou, né? Mas fica ligado no canal que eu vou fazer uma resenha com um spoiler defendendo Júlia Sorrel, né? Então, esse romance, se você pegar, meu irmão, você não consegue largar. E é de pirar o cabeção pensar, cara, que isso aqui foi escrito na primeira metade do século XIX, né? E tudo bem que você tem que dar um desconto ou outro, principalmente ao julgar o personagem, sobre a contextualização da época, levando em consideração a contextualização da época. Mas mesmo assim, ainda é muito adequado à leitura aos dias de hoje, entendeu? Não, é um livro que cai muito bem você lê-lo hoje, né? Muito bacana mesmo, assim, muito legal. Eu não poderia deixar de recomendar mais e não poderia fazer essa lista só com 5 livros, porque esses 6 para mim não tem como ficar de fora nenhum desses 6. São os meus livros preferidos, né? E essa lista é até meio que previsível, né? Dos 6 livros que mais me marcaram e mais me emocionaram na vida, 4 são super clássicos que estão no cânone da literatura universal. Agora, esse aqui, né? Eu disse que era só literatura, e você pode argumentar, esse aqui não é literatura, é uma cobertura jornalística. Mas para mim tem valor literário porque ele soube fazer essa cobertura jornalística investigativa até pela necessidade de expor os acontecimentos de uma forma sutil e poética, né? Porque ele fez um acordo com a irmã que ele não ia expor as coisas de uma forma explícita. Então, o livro toca demais, emociona demais, é um livro fantástico, não é à toa que é um livro cult, né? É um livro não só cult, como mainstream também. Ele é idolatrado em várias dimensões. Então eu considero esse livro aqui de literatura, né? O efeito dele, literatura para mim não é a forma, é o efeito. Então, como ele tem o efeito de boa literatura, eu considero esse livro literatura e incluir nessa lista, né? E é isso, pessoal. Vou encerrar nosso vídeo de listinha, né? Um bate-papo muito informal, mas eu vou encerrar com um pedido, cara. Eu queria, por favor, a galera que curte o canal, que gosta de participar, eu queria saber quais são os seus 6, ou 5, ou 3, ou 4 livros, né? Coloca aí. Deixa aí nos comentários quais são os seus 5, 6 livros que mais lhe marcaram, né? Coloca à vontade, se quiser colocar só os livros, quiser comentar.
De antemão agradeço o seu tempo, mas eu adoraria saber, né? Eu sou muito curioso em relação a essas coisas, o que as pessoas leem, o que as pessoas gostam, né? Então participe e diga o que é que vocês acharam, que se vocês concordaram com a lista, o que é que vocês gostaram, o que vocês tirariam, porque essas listas são muito pessoais, então não tem como eu discordar, né? Se o que é importante para você, Emílio, eu gostei dos 6, mas eu tiraria esse, botaria aquele. Então, como é uma coisa muito pessoal, né? O que lhe toca depende da vida que você levou, então, assim, com certeza eu vou escutar, eu vou ver o que vocês colocaram com muito respeito e com muito prazer. Né? Então lhe peço que coloque, né, pessoal? Muito obrigado. Vou colocando ponto final nessa, mais essa resenha. E fique ligado no canal que tem uns 3 resenhas legais aí no forno, viu? A gente já tem muita coisa preparada aí, vai ser muita coisa bacana. Obrigado, pessoal.